Olá, aqui quem vos fala é Kaique Girão. Estamos aqui na primeira edição do PodCEA, o podcast do Colégio dos Avançados, uma instituição a serviço da Universidade Federal do Ceará. Para essa primeira edição, contamos com 4 importantes autores do livro Economia Política das Águas no Ceará, que são os autores César Barreira, Francisco de Assis Souza Filho, Irles Alencar Firmo Barreira e Sandra Helena Silva de Aquino. O livro trata, sobretudo, do percurso das águas e como esse percurso impacta a sinuosidade dessa distribuição geográfica das águas e como é feita a distribuição, recurso e alocamento dos recursos hídricos na bacia hidrográfica do Ceará. Para esta conversa inicial, contamos com a presença dos próprios autores dessa coletânea de textos, que vão nos falar com um maior detalhamento sobre as questões políticas, sociais, econômicas e antropológicas dessa questão da distribuição das águas, principalmente do que é chamado pela própria Irles de democracia das águas. Uma pergunta inicial, eu gostaria de fazer a todos que aqui estão, o que levou a todos a se disporem a escrever em 4 mãos essa coletânea de artigos e ensaios que tratam dessa questão de política pública no Ceará, em específico para o recurso hídrico, né, para os recursos hídricos de maneira geral, em frente às desigualdades sociais? Eu acho que a ideia desse livro partiu de um certo, não é nem certo, de um encontro que ocorreu entre o Assis, né, que trabalha com recursos hídricos, é o grande articulador dessa temática de recursos hídricos na Universidade Federal do Ceará, né, e ele nos procurou, eu sou da área de sociologia, e ele nos procurou para que a gente tivesse um diálogo entre a sociologia e recursos hídricos, né? Ele trabalha há bastante tempo já com essa temática. Nós da sociologia, eu especificamente trabalho com a discussão sobre conflitos sociais, e o que ele queria era um certo meio de campo entre a discussão de recursos hídricos com a discussão entre conflitos, que aí nesse caso seria conflitos de acesso à água. E isso foi que, de certa forma, foi o pontapé inicial que terminou desembocando nesse livro, né? Então, nós tivemos também a oportunidade de participar de pesquisas de campo, né? Inclusive fomos a 4 bacias hidrográficas do estado do Ceará, fomos à bacia de Quixeramobim, a bacia de Acaraú, a bacia do Jaguaribe e a bacia de Salgado, né, para fazer trabalho de campo, né, para conhecer, né, inclusive quando nós falávamos com o professor Assis dessa possibilidade, a gente batia muito nessa tecla que seria um primeiro contato que nós da área de ciências sociais teríamos com essa temática específica de recursos hídricos, né? Já tinha alguns contatos, principalmente da professora Sandra, né, de Aquino, que ela tinha inclusive feito a tese dela de doutorado nessa temática. Então, de certa forma, foi o livro foi um desaguar de água, né, nessa área de recursos hídricos. A gente poderia depois falar um pouco mais sobre uma sociologia das águas, né, que é uma temática que a gente tem gostado muito e achamos que de certa forma é muito importante. Água é um bem preciosíssimo e super importante para o estado do Ceará. Muito interessante essa abordagem de uma sociologia das águas, porque me vem muito à mente, César, a questão do alto consumo que as novas tecnologias estão fazendo quanto aos recursos hídricos, né? Principalmente agora com essas novas gerações de inteligência artificial, essas empresas como a OpenAI estão realocando muitos recursos e concentrando no uso hídrico para suporte dos centros de distribuição, desenvolvimento e servidores para as inteligências artificiais. Isso tem sido um grande debate para os defensores da causa ambiental, né? Eu não sei se isso também é parte da temática que levou a vocês se preocuparem em escrever sobre essa temática da distribuição e da sociologia das águas. Não sei se tem diretamente a ver, mas é uma temática que preocupa muito, né? As discussões de especialistas no campo político, no campo tecnológico. E aí eu queria lançar como segunda pergunta para o
nosso querido Francisco, o que motivou o senhor na qualidade de engenheiro em formação pela Escola de Altos Estudos Técnicos lá na França, a se debruçar específico na questão das águas do ponto de vista da engenharia? Primeiro, minha formação é brasileira, né? Eu fiz meu doutorado na USP, né, na área de recursos hídricos. Apesar de gostar muito dos franceses e ter a oportunidade de trabalhar com eles, eu não tive formação lá. Do ponto de vista concreto, assim, acho que tem algum ponto importante aqui nessa questão da construção do livro. E eu posso até comentar sobre essa questão do data center, que já alguns jornais até nacionais já vieram entrevistar sobre isso. Eu posso comentar no final. Mas assim, eu acho que esse encontro aqui é um encontro extremamente importante. É importante para o UFC, é importante para o conhecimento, porque um ponto central é que as questões sociais mais relevantes, elas não são questões setoriais, elas não são questões de uma disciplina, elas precisam de uma abordagem transdisciplinar. Não há uma questão relevante hoje para a humanidade, essa do data center, por exemplo, que se reduz a uma questão de tecnologia da informação. Já tem impactos sociais, então tem que ter gente, tem que ter expertise em várias áreas, para a partir daí a gente fazer uma superação dessas expertises que há para construir um conhecimento mais transdisciplinar. Acho que esse livro, né, que nós somos organizadores, mas tem um conjunto de outros colegas que participaram de forma muito intensa na construção dos capítulos desse livro, né, a gente faz parte dos capítulos e faz parte da organização. Eu acho que ele é um exercício, uma demonstração de que é possível produzir conhecimento de forma transdisciplinar. Eu acho que isso, inclusive, tem a ver muito com o próprio CEA, né? Que assim, a gente tem um encontro de várias áreas para poder fazer essa produção. Como o meu querido professor César Barreira já falou, esse foi um encontro extremamente feliz, né? Entre engenharia, sociologia e áreas da ciência, porque acho que a UFC começou a demonstrar que isso é possível e não de uma forma etérea, né? Foi produzido um conhecimento prático que influencia uma política pública de extrema relevância no Ceará, que é a política de águas. Então, o César falou que foi a campo, né? A equipe foi a campo nas várias regiões hidrográficas. Temos informação das 12 regiões hidrográficas do Ceará, temos informações de conflitos sociais e água, né? O pessoal pensa que água é só, todo mundo está comemorando o vertimento do Orosa. Então, a água é natureza, mas a água também é a intervenção do homem na construção do reservatório, e depois disso a água é sociedade na apropriação desse recurso para saber, vai para a irrigação, vem para a indústria, vai para que uso da água é um uso que seria um uso relevante. Então, esse uso da água normalmente vão ter conflitos de interesse, né? Então, esses conflitos de interesse precisam ser mediados. E uma forma de mediação desses conflitos de interesse, que foi criada aqui no Ceará a partir de julho de 94, é a alocação negociada de água. Então, essa alocação que junta as pessoas para tomar uma decisão política sobre a água vai ficar no Jaguaribe, vem para a Metropolitana, a água vai para a irrigação, vai para o abastecimento urbano. Então, entender a dinâmica social desses conflitos é importante para a gente poder construir mecanismos de mediação, mecanismos que façam com que a gente consiga transformar muitas vezes conflitos ou disputas em colaboração, que é o que tem acontecido em muitos lugares. Então, para que haja isso, não é só o conhecimento da engenharia que é suficiente na operação dos reservatórios, a necessidade de conhecimento de ciências humanas. Então, acho que esse é um encontro feliz, porque a gente mostrou que isso é possível. Eu me lembro das primeiras conversas que eu tive com o César, quando ele era presidente do CEA, né, do Conselho de Altos Estudos. O César assim, não acredito muito, né, no auditório lá, talvez esse negócio não funcione na prática, né? Então, eu acho que essa dúvida que ele teve inicialmente, ele teve a coragem também de ajudar a fazer um teste de hipótese, né? E o teste de hipótese assim, não corroborou a hipótese inicial dele, para minha felicidade, né? E eu acho que a gente terminou construindo essa relação, né? Aí ele já vinha de algum tempo, orientou pessoas como a Daniele Costa, que trabalham na área de recursos hídricos, né? E traz uma outra abordagem. A Sandra já está nessa luta aí de entender o sistema de recursos hídricos há mais de uma década. Entraram aí vários outros colegas, né, da sociologia. Então, acho que a gente formou um time importante para poder entender isso. E como sempre, vai tendo essas alterações. Eu estou notando que tem uma onda
até de discussão internacional sobre essa questão dos data centers. Aqui no Ceará também vai se instalar um data center, né? Tem um investimento gigantesco aí para ser feito na região do PSM, mas ainda não, a gente não sabe que demanda vai ser. Então hoje tem essa onda, mas ninguém ainda quantificou. Quanto água vai ser necessária mesmo? Ninguém tem esse número. Ainda não se chegou a fazer um estudo, um levantamento. Ninguém tem esse número, porque não sabe qual é a tecnologia. Então, ainda nem sabe a tecnologia. Qual a tecnologia que vai ser feita. Até aqui no Ceará mesmo, se instalar um data center e usar água do mar, tem uma disponibilidade infinita, se ele desalinizar a água do mar. Se quem está promovendo aqui é o pessoal que trabalha com energia for barato, e o custo de salinização é energia, então o impacto é relativamente pequeno. Então, qual o tamanho do impacto? O tamanho do impacto vai depender da tecnologia que vai ser utilizada, vai depender de cada caso concreto. A gente não pode universalizar uma resposta de ser a favor ou contra. Então, assim, a gente tem que analisar caso a caso o que vai ser. É isso que torna a coisa interessante. Né? No data center, como na política de águas, não há uma estratégia universal, global, né? Que sirva para todo lugar e todo canto. Tem que ter uma coisa chamada de contextualização. A pessoa tem que enraizar no território, né? Não é uma coisa abstrata, ela se enraiza no território. E esse enraizamento no território é que faz com que a gente tenha que entender as diversas dinâmicas sociais que existem no Estado. Então, para isso é que tem que juntar sociologia de um lado, engenharia de outro, né? Tanto o CEA colabora como o próprio CEPAS, que a gente criou, que é o Centro Estratégico de Política de Águas Secas, que junta 21 laboratórios da UFC. Eu costumo dizer que vai do isótopo ao conflito social, né? Porque vai da física até aos conflitos sociais. Então, essa transversalidade, essa questão da transdisciplinaridade, eu acho que a UFC está construindo em diversas instâncias dela, e eu acho que vai ser um exemplo importante não só para a Universidade do Ceará, mas até para o Brasil, para o mundo. É um estudo de caso interessante que a gente está começando a construir aqui. Eu acho muito interessante da sua fala vários elementos de interdisciplinaridade que deram frutos na prática com esse livro, principalmente na impressão comum que as pessoas têm, principalmente o público leigo que está nos assistindo, de que não é possível a integração entre o campo das humanidades e o campo das ciências tecnológicas, das exatas, né, como costumo falar. A pessoa tem uma formação em sociologia, nunca vai poder lidar com conta de física ou com cálculo de engenharia. A pessoa é formada em química, ela nunca vai poder se debruçar com questões de impacto ambiental e social. E o próprio livro e a própria confluência dos que estão aqui presentes mostram que é o contrário, que isso acontece e isso é inevitável, porque a sociedade ela trabalha na diversidade assim como a própria universidade, palavras do próprio reitor Custódio. E essa interdisciplinaridade é bem encadeada. A sua motivação de entender como isso impacta no planejamento, né? De pensar, qual tecnologia vai chegar aqui no Ceará e se essa tecnologia ela vai exigir algum tipo de recurso, se esse recurso vai impactar como, não somente economicamente, mas também socialmente, né? Se isso vai trazer benefício a nível local e a longo prazo. E para a Sandra e para a Iris, eu gostaria de ter as primeiras impressões de ambas do que as motivaram também a participar desse projeto dentro dos campos de atuação de vocês das ciências sociais, no aspecto antropológico, no aspecto político. O que as instigaram a compor esse projeto junto com os demais autores? Sim, primeiro eu queria dizer que esse encontro, pode dizer que é um encontro feliz, né? Mas é um encontro que supõe também uma sensibilidade, né? Uma pessoa como a Assis, que tem leitura na área de sociologia, que tinha vontade, né, de fazer um trabalho mais complexo, que pensasse a ideia da água como fato social, não só um fato natural, não só um recurso hídrico. Eu acho que isso é um elemento importante, e a nossa vontade de também entender esse fenômeno complexo atual, que é a distribuição das águas. No começo a gente teve um certo estranhamento, não é porque você dizer assim, interdisciplinaridade supõe um esforço, né? A gente não entendia muito bem o que era cenário, não entendia muito bem o que era alocação. Então tinha termos e tinha palavras que eram técnicas para nós, mas foi muito bom o estranhamento, porque o estranhamento faz repensar também o que é o objeto. O que é a alocação? O que o nome é recurso hídrico? Eu dizia, porque é recurso, né? Recurso supõe que você fez uma prioridade, você tornou aquele bem algo, vamos dizer assim, que não é comum para todos, mas ele tem que ser condicionado, distribuído. Aí entra o lado da sociologia. Quer dizer, tudo que supõe distribuição, opção, né? Decisão sobre o que é melhor, investir aonde, água para quem, como é que as pessoas lidam com esse fenômeno
não só algo técnico. Então, acho que essa sensibilidade anterior que o Assis trouxe para nós foi muito bem recebida, porque nós aprendemos também. Então, é uma troca que a gente teve um processo inicial de estranhamento, mas um processo muito grande de criar uma linguagem comum. Então, acho que essa linguagem foi entender o que são os processos de alocação, a ideia de participação com a qual eu trabalhei um pouco mais, que é a ideia de que as pessoas que estão lidando com a distribuição da água, elas têm diferentes percepções sobre o uso. Tem as pessoas que são agricultores, que têm uma noção que a água deve ter uma determinada finalidade, outros que estão associados a empresas e têm outra visão sobre a água. Então, assim, nós não temos uniformidade nesse processo. Temos diferenciação. Então, lidou com diferenciação, lidou com material humano, lidou com a ideia de opção, você tem implícita noção de conflito, cultura, valores. Então, o objeto ele é simultaneamente hídrico e sociológico. A Sandra passou por esse processo e também já nos ensinou, porque foi aluna, né, nossa, lá no doutorado, e já vinha com esse projeto de discutir a política de recursos hídricos. Agora ela vai... Na verdade, eu me insiro nesse processo, como o Assis falou, há mais de uma década, né? Lá ainda no laboratório de gerenciamento do risco climático, né? A gente começa a fazer os primeiros trabalhos no campo dos recursos hídricos, com esse olhar da sociologia. Depois, né, com o tempo, trabalhando nas pesquisas, eu faço um doutorado, né, na sociologia, aqui no programa de sociologia, na época sobre a orientação do professor Jadar, e era especificamente sobre a companhia que faz a operação do sistema. No caso, era a COGEL, o tema da minha tese. Mais especificamente para a questão do livro, tem um aspecto importante, né? É que esse livro ele é fruto de uma série de pesquisas que foram realizadas no âmbito de um projeto, que é o projeto Alocar, e ele também não é o fim de uma etapa, né? Na verdade, o livro ele resume, né, as pesquisas que diferentes profissionais, pesquisadores das ciências sociais e da engenharia também, realizaram no âmbito desse projeto. Desde o histórico da alocação, porque era importante contextualizar que processo é esse, como ele se constituiu, né, como foi essa trajetória, os avanços que ele teve, e também identificar alguns aspectos no sentido de como aperfeiçoar um processo que trata de participação social no estado do Ceará. Então, foi um dos desafios que a gente realizou essa pesquisa. Essa pesquisa ela foi feita ainda no âmbito... A gente passou pelo período da pandemia. Sim. Né? Então, foram atividades presenciais de campo. A gente também realizou atividades de forma virtual em função das restrições sanitárias na época. E a gente conseguiu, né, ao final, usando diferentes métodos de pesquisa e técnicas, a gente conseguiu organizar o livro a partir das reflexões que diferentes profissionais fizeram no âmbito desse projeto Alocar, que permanece, que continua. Isso é só mais uma etapa dele, e é uma forma também da gente trazer a público aquilo que a universidade produz, né, juntamente com o setor público, porque foi um trabalho de duas mãos, né? Era a universidade com o setor público, no caso especificamente a Secretaria de Recursos Hídricos, via a COGE, que é a instituição que opera e realiza as alocações de água no estado do Ceará. Eu posso só fazer uma adição? Pode. Porque acho que a Sandra levanta uma questão importante que é necessário um registro, que é o registro do programa Cientista-Chefe. Né? Que, na realidade, esse encontro, em grande medida, foi viabilizado no âmbito de um programa, que é o Programa Cientista-Chefe, que é financiado pela FUNCAP. Eu acho que é um programa já vitorioso, pelo que já apresentou de resultados. E um dos projetos do Programa Cientista-Chefe era o Alocar. Então, se não fosse a possibilidade da existência do Programa Cientista-Chefe, que visa inovação em política pública, e o Estado coloca recursos disponíveis para montar equipe com características transdisciplinares como a nossa, e identifica um problema, como a COGE identificou, que é o problema da alocação, que serve como motivo, é o motivo da nossa colaboração para tentar endereçar melhor, né, essa questão da alocação de água aqui no Estado. Então, acho que o Programa Cientista-Chefe ele precisa de um registro na nossa conversa. Eu acho que foi muito bem-vinda aí a fala da Sandra e os créditos à FUNCAP, Secretaria de Recursos Hídricos e COGE, principalmente, porque foram as instituições que dialogaram e até co-desenvolveram boa parte da pesquisa que foi
realizada no âmbito desse projeto. Muito bom ter mencionado isso, Francisco, porque a maioria das pessoas não tem uma grande crença no poder da pesquisa e no financiamento público que é feito em torno da pesquisa, e acha que a pesquisa é feita e fica restrita apenas à universidade, aos pesquisadores, quando não, isso aqui é um resultado da pesquisa, vai para o grande público, né? Embora já tenha um recorte definido pelo seu apreço técnico, mas já tem um grande acesso de distribuição, e acredito eu, e me corrija se eu estiver equivocado, isso é também um relatório de impacto político, porque acho que vai ajudar o gestor, seja da gestão atual, das próximas, a se basear nas próximas dinâmicas de distribuição dos recursos hídricos, mas também dos problemas que ainda estão emergentes. E falando de problemas, né, falando da problemática dessas pesquisas, eu queria saber dos presentes quais foram os principais problemas que vocês identificaram nos campos de pesquisa de vocês que são de interesse da sociedade brasileira como um todo, e cearense em particular, porque aqui se trata da política hídrica do Estado, mas que impacta diretamente naquela pessoa que está em casa, que impacta diretamente aquela pessoa que, mesmo que não conheça a fundo o assunto, ela é impactada, ela tem a sua vida modificada quando ocorre alguma alteração política, quando ocorre alguma decisão administrativa por parte da gestão pública. Eu queria saber a opinião de vocês a esse respeito, né? Se vocês puderem falar um pouco. Eu acho que esse livro, ele abre várias frentes, né, que é muito importante, porque nesse sentido ele casa perfeitamente com a própria ideia do CEA, né, do Colégio de Estudos Avançados, que trabalha fundamentalmente a questão da interdisciplinaridade, né? Eu acho que hoje nós estamos trabalhando até muito mais, já com a transdisciplinaridade, né? É como se a gente tivesse galgado um patamar superior à disciplinaridade, né? A interdisciplinaridade. Então, nesse sentido, é muito importante o próprio Colégio de Estudo Avançado ter comprado, né, ter aceito essa temática como uma primeira temática, né, desse diálogo nosso aqui, para que a gente realmente possa avançar na discussão de alguns temas que eles, de certa forma, eles rompem aquelas barreiras disciplinares. Não é mais recursos hídricos que dá conta dessa discussão da temática de recursos hídricos, de água, não é mais a sociologia, não é mais a antropologia, a ciência política, ela está, de certa forma, necessitando desse casamento dessas disciplinas para que a gente possa realmente compreender esse fenômeno. E é interessante também, que eu acho que é uma outra frente que se abre, é divulgar e ressaltar a importância que tem a política de recursos hídricos do Ceará para o Brasil e para o mundo. É muito importante a gente ver como hoje essa política de recursos hídricos tem um elemento bem concreto de superação do impacto da época da seca, né, que é um dos trabalhos que nós vamos fazer, né, dentro do centro do CEPAS, né, essa questão dos impactos da seca. Então, nesse problema, a política de recursos hídricos já deu um novo formato a esse impacto, né? Eu digo sempre, quando o Assis me falou dessa possibilidade da gente trabalhar com recursos hídricos e a campo, né? O primeiro trabalho nosso era muito ligado a recursos agrários, né? A problemática agrária. E isso é interessante, que para mim, principalmente, possibilitou que eu voltasse a campo, foi um retorno ao campo. Eu já tinha trabalhado, né, com recursos hídricos, mas como eu estou agora trabalhando mais com essa questão de violência, conflitos sociais, de certa forma foi um retorno que eu tive, e foi muito interessante para mim voltar, inclusive, à mesma área onde eu tinha feito meu mestrado, meu doutorado, né, que é o sertão de Quixeramobim. Então, quando eu chego lá, é um outro sertão. Não é mais aquele sertão que eu tinha visto na década de 70, não é mais o mesmo sertão que eu tinha visto na década de 80, é um sertão unificado, mais moderno, com outros problemas, não desapareceram alguns, outros se tornaram mais graves, né? Então é interessante porque esse livro, ele abre essas possibilidades da gente
entender inclusive coisas, como a Iris falou, logo no início, o primeiro contato que a gente tinha com recursos hídricos, para a gente era impactante. A gente tinha coisas que eu mesmo ficava assim, impressionado, eu não compreendia, né? A questão de calcular a vazão da água, né? E era muito importante, que isso aí também é outra frente que eu acho que a gente tem que destacar, os trabalhadores rurais entendiam. Tá? Então a gente tem que colocá-los no outro patamar. Não somos nós que somos donos do conhecimento, eles também têm outros tipos de conhecimento. Eles compreendiam muito mais essa questão da discussão de quanto era que deveria ser uma vazão de água, até muito mais do que nós da área de ciências humanas. Então, para mim, esse livro, ele realmente coloca no outro patamar essa discussão do casamento das disciplinas, né? Então, quando a gente fala hoje da necessidade de se discutir a questão da sociologia das águas, até mesmo essa categoria água, né? Para nós, a gente até tinha uma discussão com o Assis, muito essa discussão, para mim, água diz muito mais do que recursos hídricos, né? Por que água diz mais do que recursos hídricos? Para mim, água, dentro do ponto de vista da sociologia das águas, ela nos remete à questão do uso, do significado que tem a questão da água, né? E é muito interessante, na pesquisa que nós realizamos, apareciam coisas assim, pérolas importantíssimas, né? Por exemplo, água é vida, né? Quando se fala de água, nós estamos falando de todo, nós temos que inclusive entender por que o Nordeste teve o processo todo de migração. As pessoas migravam, né, saíam do Ceará para São Paulo fundamentalmente por a questão da escassez de água. Tá entendendo? Então, não esgota hoje não, porque são várias frentes que esse livro abre, né, e possibilita a gente entender esse casamento com o pessoal de recursos hídricos. Foi muito interessante. O livro fica bem claro isso, né? Tem todo trabalhos na área de sociologia, né? Então, a gente poderia apontar aí, e aí então quando você diz a questão dos problemas, aponta para a questão dos conflitos, aponta para a questão da participação, aponta para a questão da negociação, né? Que é mais ou menos esse terreno que a gente trabalha. Quando a gente vai para a área de recursos hídricos, aqui os Assis, né, a Sandra podem falar muito mais, a questão de recursos hídricos já entra em uma outra problemática, né? Falando de método de vazão, de calcular metros, como é metriz e como é, até um dia você falou isso lá na reunião da FUNCAP, a métrica, né? A métrica, tá entendendo? Então são outros aspectos que poderiam ser abordados e que foram abordados, né, nesse livro. Eu vou pegar aqui a carona do César para poder fazer alguns comentários. Primeiro, eu acho que é importante isso. As pessoas têm uma visão do sertão, um sertão que já não existe mais, né? Eu acho que o César é interessante. A seca ainda existe, mas é a seca em novos sertões, né? Não nos velhos sertões. Eu acho que o César, inclusive, tem um capítulo que ele descreve essa mudança. Não tem mais aquela caricatura do sertão dos anos 70 ou dos anos 50 ou do início do século XX. São outros sertões que estão aí. Outros sertões com modernização para o bem e para o mal, tá certo? Com seus problemas e alguma virtude na irrigação. Outros sertões na rede de cidades, que a gente tem uma rede de cidades secundárias importante aqui no estado do Ceará, não é tudo concentrado em Fortaleza. Então, assim, você tem hoje um sertão, um estado que é diferente do que tem aquele outro. E esse sertão só é viável porque tem água, né? Se você considerar, por exemplo, só os recursos naturais, sem a ação do homem com a construção dessas infraestruturas, você não tinha água para suprir essa demanda, essa rede de cidades que nós temos hoje. Então, a viabilidade disso está associada a essa infraestrutura. Ao mesmo tempo, não é só a infraestrutura física, porque ela tem que gerar benefício. Esse benefício ela gera para a sociedade. Que sociedade é essa? Quais são os conflitos que tem? Então, você faz uma questão assim, praticamente quais são as questões que estão associadas quais são as perguntas que estão associadas a esse livro e a política pública. Se tem uma seca, a água do Castanhão vem para Fortaleza ou fica do Jaguaribe? Se você tem a água do reservatório Patu, ele vai ser utilizado na cidade, vai secar totalmente a irrigação? Qual é o nível de racionamento que tem que ter na cidade para começar a trabalhar isso? O Jaguaribe diz assim, Fortaleza você tem que conservar a água,
Eu estou aqui perdendo minha produção, as pessoas estão ficando desempregadas durante um dia, 2.000 pessoas são demitidas em uma semana no tabuleiro de Rússia, porque a água veio para Fortaleza. É razoável isso? Até quanto? Mas quanto? Fortaleza economizou? Está tendo eficiência no seu uso? Qual é a externalidade que Fortaleza está negativa que ela está exportando para o interior do ponto de vista de um impacto ambiental que está sendo feito lá? Mas a água que está lá também não é do Jaguaribe, é água pública. E se ela é pública, mas essa definição de público é uma definição jurídica, né? É uma definição sociológica, a definição do direito é diferente da definição da economia. Então, assim, quando a gente vai olhar essa questão como um todo, começa a emergir que vai ter que alguém que cuide da infraestrutura, opere. Vai ter que alguém que saiba quanto água vai estar disponível no reservatório. Vai ter gente que vai ter que saber como é que eu vou mediar os conflitos sociais que vão estar lá. Vai ter gente que vai ter que ser capaz de estimar custos que opere esse sistema. Vai ter gente que vai ter que saber como é que minimiza esses custos. Vai ter gente que vai ter que, e quando surgir lá 600 pessoas numa barragem para dizer que não vai mais nenhuma gota d'água, passa água, mas não passa sangue, vai ter gente que vai ter que mediar esse tipo de conflito. Como é que a gente constrói um sistema institucional que, ao invés de cada caso, cada conflito, cada problema, seja um problema específico, a gente tem um sistema institucional hoje, principalmente a partir de 94, que constrói mediação. E ao invés desse conflito social, você tem mecanismos de transformar esse conflito muitas vezes em colaboração. Então esse é um ponto importante e são questões extremamente relevantes, que impactam a cidade e o campo, né, que é exatamente a disponibilização de água. Então não é algo só abstrato. A transdisciplinaridade, ela não nasce por uma vontade do conhecimento em saber, em se integrar. Ela nasce por imposição da própria realidade, que diz assim, eu sou uma. Tá certo? Vocês me dividiram, mas agora não dá mais para dividir. Ou você me reconhece na minha totalidade, ou você não vai mais conhecer, eu vou te devorar. Né? Você não consegue mais me decifrar e eu te devoro agora. Então, o nível de complexidade que a sociedade humana está chegando, das diversas escalas, vai estar requerendo cada vez mais uma abordagem mais integrada, transdisciplinar. Entendeu? Eu acho que esse que é o ponto. Por isso que muita gente está falando hoje no termo de complexidade. Complexidade como sendo essa unidade aí de diferentes fios, com cores diferentes, que a humanidade, a sociedade, a questão da natureza, questão de várias dimensões da própria dinâmica da sociedade e da natureza. Então, essa complexidade, esses fios, tá certo? Com incerteza, com não linearidade, tá certo? Com intersubjetividade, não só sujeito-objeto, sujeito-objeto também em alguns lugares. Então, essa polifonia que a realidade coloca vai precisar de uma orquestra boa para poder tocar, tá certo? Esse processo como um todo, senão não tem um problema chamado de quê? Sustentabilidade. E se não tem sustentabilidade, aí a gente vai construir soluções que logo vão gerar mais problema, mais conflito, e a gente não vai ter mais sofrimento, pior de qualidade de vida da população. Então é isso, né? Acho que quando você tinha perguntado assim, se uma pessoa, né, o que é que o livro repercutiria, por exemplo, numa pessoa que fosse uma dona de casa, tivesse de repente, faltasse água na sua torneira, eu queria um pouco fazer talvez uma junção entre o que tem a ver essa discussão, vamos dizer assim, com questões cotidianas. Então essa dimensão aí da complexidade é muito importante, porque é como se fosse assim, os saberes eles não se encontram por acaso, eles se encontram quando a sociedade entra em crise, e aí a água na minha torneira tem a ver com política tal, tem a ver com distribuição, tem a ver com uma série de coisas, tem a ver com uma série de processos, com cidades, com pessoas, né, com modos de tratar os problemas. Então, talvez a gente pudesse, né, nessa adiantada da conversa, pensar isso, que a gente não criou essa junção. A gente um pouco também foi impelido a lidar com ela por problemas que a gente tem, que sabe que a Terra está passando por questões sérias, né? Entender que a água é um bem que pode se acabar, né? Que, enfim, tudo na vida depende do investimento humano. Então, acho que a ciência se volta a se encontrar em função dessa problemática que é comum. E aí, claro que tem diferença. Às vezes, por exemplo, você não sabe, pessoas que não têm conhecimento de que aquela plantação que está fazendo lá na sua terra vai fazer um desvio da água, tem esses desvios, não tem noção de que, às vezes, aquele desvio tem impactos
mais sérios. Mas eu acho que quando a problemática ela se impõe, ela demanda uma ação coletiva, porque vira um problema de ordem pública. Aí não é só a política do Estado, é só a política do governo, é uma política existencial, também é uma política de distribuição, é uma condição humana, é uma sensibilidade. Então, acho que essas águas aí, elas entraram por afluentes muito interessantes. Eu acho que a gente discutiu a questão de cultura, sentimento, as mulheres, a relação com as águas, né? O sofrimento de não ter água, mas o que isso significa e como transformar isso em discurso. Por exemplo, as conversas, as arenas de participação, as pessoas diziam o que elas sentiam, o que elas esperavam. Né? Então, não é mais assim aquele trabalhador que não fala, ele aprendeu a ter um conceito, conceitualmente, como é que ele pode demandar, ele ir para uma reunião e dizer preciso de água por tais e tais causas. Né? Então, acho que a grande vantagem da alocação foi criar arenas públicas nesse sentido, são democráticas, porque são momentos em que a discussão é feita coletivamente. Então as pessoas aprendem uma linguagem, aprendem uma demanda, aprendem a sensibilizar aquele que ainda não entendeu como é que o mecanismo funciona. Então eu acho que é algo bastante coletivo, é muita água aí nessa história. Tem um aspecto interessante, pegando um pouco do que o Assis falou e da professora Irles, que tem a ver com essa relação da água e o cotidiano, né? Ele colocou vários aspectos. Quando você pergunta normalmente às pessoas de onde é que vem a água, comumente elas vão dizer que vem da torneira, né? Ou assim, vem do açude, mas não conhecem todo o processo que está por trás para que a água chegue até as nossas casas. E como ela chega, e ao chegar em nossas casas, para quem não chega, né? Então, assim, tem um processo de participação pública que goza de legitimidade social desde o início dos anos 90, como a Assis falou, que é esse processo de alocação negociada de água. E o livro, uma das contribuições que eu vejo é também tornar público a existência desse processo, expandir, né, para que outras pessoas também tomem conhecimento que existe no estado do Ceará um modelo que foi criado localmente, né, não foi um modelo vindo de fora, mas foi criado por quem trabalhava inicialmente no campo da gestão dos recursos hídricos, pessoas que vieram dos movimentos sociais, vieram de consultorias no campo dos recursos hídricos, vieram do setor público, né? E foram pensando esse modelo ou essa forma de mediação com a sociedade para a alocação negociada de água, que é um bem marcado pela essencialidade e que desde 94 tem esses processos de participação pública em todas as regiões do estado, mas que a gente pouco sabe da existência dele. Eu fico bastante feliz com as respostas de ambos, porque acabaram respondendo o que eu ia perguntar em relação à mediação de conflito, né? Agradeço muito a presença de todos. A gente está se encerrando, né? A gente está se encaminhando para o encerramento desse primeiro programa, e eu gostaria de deixar aqui todos à vontade para fazer alguma declaração final, algum comentário antes de encerrarmos, e agradecer mais uma vez a disponibilidade de tempo e participação daqui dos presentes. Talvez a gente pudesse dizer assim que o livro é uma coletânea, tem várias pessoas, vários professores, talvez citar os nomes, né? Uhum. Nós temos aqui o professor Leonardo, também trabalhando com essa temática, o professor Jadar, a professora Clara trabalha na COGÉ, né? O Assis Assandro já está aqui, o Luiz Barros também está trabalhando com essa temática, continua trabalhando. Tem a Dione e Maurício fizeram parte também desse processo, né? Deixa eu ver mais aqui, quem é a Jânia Perla Diógenes, né? Então tem Ticiana, que tem uma participação muito importante, né? Daniele. Então, deixa eu ver mais aqui. Tem o Alisson, você pode falar que aí já é o são pessoal do da campo da engenharia, porque o livro é fruto da pesquisa de duas áreas, né? Das ciências sociais e da engenharia. Aí nós temos o Alisson, tem a Thaís Maria, né? Que também esteve conosco, a professora Ticiana, o Rogério, que está aqui. E também tivemos a participação de algumas pessoas que são da Companhia de Recursos Hídricos. Porque, como a Assis falou no início, né, esse trabalho foi feito por esse conjunto de pesquisadores de vinculações de áreas diferentes, né, áreas do conhecimento distintas, mas também contou com a experiência dos profissionais que operam o sistema. E aqui, no caso específico do livro, a gente tem a participação do Marcílio e tem a participação da Clara, que são da COGÉ. Né? Muito bom. Participar desse processo. E onde é que as pessoas podem arranjar esse livro?
atualmente? Já Vai ter o lançamento. vai ter o lançamento. Aí a gente vai discutir, não é, Assis, essa possibilidade, porque é um projeto, inclusive, que tem financiamento, eu não sei nem como é que a gente vai poder fazer a possivelmente, e possivelmente também o PDF vai ficar disponível no site do CEPAS. Sim. A gente vai poder ter, quem quiser edição impressa, o César ainda vai decidir, a gente vai decidir juntos aí como é que vai fazer essa distribuição, mas o PDF deve ficar aí depois disponível aí para quem quiser fazer download no site do CEPAS e do CEA também. Eu acho que vão para bibliotecas, laboratórios, né? O livro deve estar disponível. É interessante quando você fala do que é que a gente poderia destacar mais, né, nesse livro. É muito importante, primeiro, essa articulação da universidade com a sociedade como um todo. Então, esse livro é a marca disso, que a universidade não está de costa para a sociedade. Quando as pessoas dizem isso, eu não concordo, tá? Para mim, a universidade está ligada diretamente com a sociedade. E esse ponto é um ponto que passa pelo cientista-chefe, né, que é o Assis, dessa articulação academia-estado, né? E passa também pela necessidade cada vez maior que nós temos da questão da transdisciplinaridade. Eu acho que, por exemplo, se nós dividimos o mundo, né, de uma forma muito positivista, né, sociologia, recursos hídricos, política, engenharia, medicina, não, é interessante como nós hoje temos uma outra leitura, né? O fenômeno que nós estudamos não é mais passivo de ser compreendido só por uma disciplina. Então, para mim, esses dois aspectos, isso é que é universidade. Eu gosto muito de bater nessa tecla. O que é universidade, né? Universidade é essa articulação dos diferentes conhecimentos, né? Hoje, esse encontro nosso aqui, nós quatro, para mim já me deu outras possibilidades de pesquisa, né? A fala do Assis me leva a outras reflexões, a fala da Sandra, a fala da Irles, né? Para que a gente possa pesquisar. Então, e universidade é isso. Tá? Eu queria só fazer um registro rapidinho, porque o livro também ele representa o que os pesquisadores, né, fizeram durante esse período, né, os resultados da sua pesquisa, as suas reflexões, mas também as informações que foram extremamente valiosas das pessoas que dão vida a essas arenas, né, de alocação negociada de água, que são os comitês de bacia, os membros de comissões gestoras, né, que fazem parte dessa arena, e ao público que tem dado vida a esse processo de alocação negociada de água, né? A gente poderia falar assim, usando aqui a capa do livro, a quarta capa, né? A economia política das águas no Ceará aponta os mecanismos econômicos e políticos que perpassam o processo de organização e distribuição das águas, envolvendo opções, prioridades e planejamento com um olhar para o futuro. Então, acho que a ideia, vamos dizer assim, também é uma ideia de que essa proposta toda é uma proposta operativa, né? Eu acho que um pouco interpelou a nós da sociologia, que somos assim, mais analíticos e menos mão na massa. Eu acho que nós nos sentimos provocados. E aí? Você tem esses recursos e faz o que com eles, como fazer? Então, a gente botou os conceitos para operacionalizar e para pensarmos juntos soluções e propostas. Perfeito, incrível. Agradeço a presença de todos e do público que está nos assistindo. Economia Política das Águas no Ceará, não percam. Estará em breve disponível para todos.